Olá! Hoje nós vamos apresentar aqui os fenômenos vinculados ao efeito visual. Vamos apresentar a óptica. Como o próprio nome está indicando, a óptica representa o estudo da luz e sempre vinculado ao nosso aparelho visual. Observem, uma das dificuldades que nós tivemos no estudo da óptica foi entender qual é a natureza da luz, como a luz é formada. A primeira ideia que nós tivemos a respeito da natureza da luz foi a ideia do Newton, a ideia de que a luz era um corpúsculo, era como se fosse uma bolinha que batesse no obstáculo e voltasse. Essa ideia foi contestada por Huygens. Para Huygens, a luz era um fenômeno ondulatório. Naquela época, a onda precisava de um meio material para sua propagação. Então, imaginou-se que existiria, preenchendo todo o universo, um éter. Não é o éter, substância química que nós conhecemos hoje. Seria um fluido especial que preencheria todos os espaços no universo. Essa ideia, até hoje, ela é observada especialmente em alguns locutores, quando eles dizem a rádio fulano de tal emitindo para o éter. Ele está dizendo emitindo para o espaço. Essa ideia do Huygens perdurou durante algum tempo, até que Laplace e Poisson consideraram a teoria do Newton mais consistente, isto é, reforçaram a teoria de que a luz era formada por corpúsculo. Continuou a briga. Evidentemente, a briga entre uma teoria corpuscular e uma teoria ondulatória. Até que tivemos Young, que conseguiu demonstrar que a luz tinha um comprimento de onda. Ora, se tinha um comprimento de onda, era um fenômeno ondulatório. O processo continuou. Através de Fresnel, conseguiu-se demonstrar que a luz realmente era uma onda transversal. A briga ainda continuava. E aí nós tivemos o trabalho de Faraday mostrando que a onda não era uma onda mecânica. Essa ideia da onda não mecânica já começava a destruir aquela teoria do éter. Finalmente, vem o trabalho de Maxwell demonstrando que a onda era uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética tinha propagação no vácuo. O que significa isso? Que realmente não tinha que existir nenhum meio material para a propagação da onda luminosa. Essa teoria do Maxwell foi reforçada quando Planck emitiu a teoria dos quanta. A teoria dos quanta nos diz que a emissão de uma energia se faz por segmentos, isto é, existem parcelas mínimas de energia, um quantum, emitido em cada instante. A teoria do Planck continuou adotando a teoria ondulatória até que veio o trabalho de Einstein. Einstein já considerou uma ideia mais diferente, uma ideia de que a energia estaria condensada e essa condensação de energia poderia ser considerada um corpúsculo, que Einstein chamou de fóton. Essa ideia também durou algum tempo até vir a ideia de Louis de Broglie. Broglie, em 1923, constatou algo interessante. Se existiam físicos, grandes cientistas, demonstrando que existiam os fenômenos corpusculares, existiam os fenômenos ondulatórios, é porque, possivelmente, existiam os dois fenômenos juntos. Isso é a teoria que nós adotamos hoje. A luz é um fenômeno corpúsculo ondulatório. Então, essa ideia da luz como onda e corpúsculo é adotada hoje. Verificaremos fenômenos tipicamente ondulatórios, fenômenos tipicamente corpusculares.
Observe que ainda hoje, apesar das teorias novas de Heisenberg, a nova teoria dos quanta, ainda temos dificuldade para entender a natureza da luz. Alguns fenômenos ainda não foram plenamente justificados, mas a teoria que nós vamos adotar aqui, que é a teoria mais atual, ainda é a da mecânica ondulatória de Broglie. Vocês já devem ter se acostumado que em física nós sempre preferimos definir bem as coisas para podermos estudar um fenômeno físico. Então, vamos a algumas definições em física. Vamos definir uma fonte de luz. O que é uma fonte de luz? É uma fonte que emite luz. Essa emissão pode ser uma emissão própria do corpo ou pode ser uma emissão obtida por reflexão de luz nesse corpo. Então, com isso, podemos definir um corpo luminoso ou um corpo iluminado. O corpo luminoso pode ser chamado também de fonte primária de luz. Então, esse corpo, ele tem luz própria. Nós temos exemplos disso, clássicos, como, por exemplo, as estrelas. Esses elementos, eles emitem luz própria. Evidentemente, quando se pega, por exemplo, um planeta, nós observamos que ele emite luz para nós, mas não é uma emissão própria dele. Então, essa é uma fonte secundária, é um corpo iluminado. Ele recebe luz do corpo luminoso e manda essa luz até o nosso aparelho visual. Vamos então estudar as fontes primárias, isto é, os corpos luminosos. Nós consideramos para os corpos luminosos dois tipos clássicos de produção de luz: a produção por luminescência ou a produção por incandescência. A produção de luz por luminescência se faz sem emissão de calor. A emissão de luz por incandescência se faz com emissão de calor. A luminescência, ela pode ser de dois tipos: a fluorescência ou a fosforescência. Qual é a diferença entre essas duas produções de luz? Na fluorescência, cessada o efeito causador, imediatamente cessa a produção de luz. Na fosforescência, cessado o elemento causador, ainda ocorre, durante algum tempo, uma produção de luz. Quando nós estudamos a luz, nós observamos que a luz, ela é chamada de luz branca. Mas a luz branca, ela é formada por várias radiações ou cores. Vamos mostrar uma animação onde você poderá observar isso. Você vai ver que a luz branca, entrando em um prisma, ela se decompõe em 7 cores. São elas: o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Observem, quando essas cores estão todas somadas, elas nos dão o branco. Quando não temos nenhuma dessas cores, isto é, a ausência de cor, nós chamamos de negro ou preto. A cor dos objetos, então, é função direta da luz que o ilumina. Se nós iluminarmos, como estamos vendo, com luz branca, observamos objetos amarelos, objetos verdes, vermelhos, etc. Mas, o que significa isso? Que esse corpo tem a propriedade de, recebendo essas 7 radiações, absorver algumas e refletir para os nossos olhos o vermelho, ou o verde, ou o amarelo. Então, se eu mudar a cor do objeto, eu consigo? Sim. Quando? Quando eu faço a iluminação desse objeto com uma cor específica. Por exemplo, se eu tiver de camisa amarela
e tiver no estúdio apenas luz vermelha, a camisa ficará negra. Vamos então ver algo que foi muito interessante dentro da física. Vamos observar a velocidade da luz. Durante muito tempo, esse fenômeno intrigou os cientistas. Uma das primeiras tentativas que nós temos, documentadas, se medir a velocidade da luz, foi de Galileu. Galileu usou o método terrestre, isto é, colocou-se pessoas em distâncias consideradas e tentava-se descobrir o tempo gasto pela luz para vencer essa distância. Evidentemente, um método sumamente falho em termos de física. Mas já Rømer conseguiu, através do estudo do eclipse de alguns satélites de Júpiter, fazer uma determinação mais acurada da velocidade da luz. Observe que esse já foi um processo astronômico. Bradley conseguiu confirmar as medidas feitas por Rømer e Fizeau, fazendo agora uma experiência usando uma roda denteada por onde passava a luz. Após girar a roda, essa luz não sofria reflexão de um espelho. Com isso, conseguiu uma determinação ainda mais acurada para a velocidade da luz. Foucault repetiu o processo fazendo o espelho girante, uma lente e um espelho esférico côncavo. Evidentemente, também conseguiu uma aproximação bastante boa para aquilo que hoje nós consideramos a velocidade da luz. Finalmente, Michelson conseguiu um valor que se aproxima bem daquilo que seja hoje considerada a velocidade da luz. A velocidade da luz é admitida como sendo aproximadamente 299.790,2 km por segundo, o que nos dá aproximadamente 300.000 km por segundo. Observem que dentro da física, essa é considerada uma velocidade limite. Então, é um padrão físico e nós a representamos pela letra C minúsculo. Vocês se lembram, já vimos em aulas anteriores aquela famosa equação de Einstein, onde aparece o termo C minúsculo representando a velocidade da luz. Hoje, então, o nosso padrão máximo de velocidade para partículas é de 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Vamos, então, conceituar o que é um raio luminoso. O raio luminoso é uma abstração física. Ele representaria a direção de propagação de uma onda luminosa. Isto é, admitindo a ideia corpuscular, seria como o corpúsculo está se movimentando. Observe, sendo um corpúsculo, isso representaria uma reta. Essa reta não tem uma existência física. Então, como nós não podemos pensar em termos físicos num raio luminoso, nós imaginamos uma associação com vários raios luminosos. Nós consideramos o feixe luminoso. Então, um feixe luminoso é um conjunto de raios luminosos, que aí nós já temos uma ideia física melhor. Quando esse feixe é de pequena abertura, nós o chamamos de pincel luminoso. Evidentemente, nas medidas físicas, para evitar distorções, nós trabalhamos sempre com feixes de pequenas aberturas ou pincel luminoso. Então, observem na nossa animação. Vocês vão notar uma fonte luminosa emitindo infinitos raios luminosos. No nosso estudo da óptica geométrica, do estudo dos raios luminosos, nós vamos então considerar qualquer um desses raios luminosos. Como existem infinitos, aquele que tivermos considerado também existirá. Observe então, esses meios de propagação da luz podem ser considerados em várias classificações. Por exemplo,
podemos considerar os meios homogêneos ou meios heterogêneos, isto é, aqueles que têm as mesmas propriedades em todos os seus pontos ou aqueles que têm propriedades distintas. Podemos também considerar os meios isótropos ou os meios anisótropos. O primeiro, representa meios tais que, quaisquer que sejam as direções de observação, as suas propriedades físicas são inalteradas. Podemos, então, também classificar os meios como meios transparentes, meios translúcidos ou meios opacos. O que seria um meio transparente? Seria aquele que pouco influiria na direção de propagação do raio luminoso. O que seria um meio translúcido? Seria aquele que causaria alguma diferença em relação à direção de propagação do raio luminoso. O que seria o meio opaco? Seria aquele que não permitiria a passagem do raio luminoso. Evidentemente, quando pensamos nessas ideias, transparente, translúcido e opaco, não podemos nos esquecer que não basta se considerar a natureza do corpo, mas sim também a sua espessura. Por exemplo, será que madeira é transparente, translúcida ou opaca? Se eu pegar uma porta de madeira, ela será opaca. Mas como nós conseguimos fazer lâminas de madeira para ser observadas ao microscópio, nós observamos que essas lâminas são atravessadas pela luz. E então elas são translúcidas ou, às vezes, quase transparentes. Da mesma maneira, a água, ela é transparente, translúcida ou opaca. Se nós tivermos uma pequena quantidade de água atravessada pela luz, ela se comporta como meio transparente. Mas, se nós tivermos grandes profundidades, como no caso do oceano, a luz não consegue chegar até as suas profundidades. O que significa isso? Significa que, nesse ponto, a água se comporta como se fosse um corpo opaco. Vamos observar, então, os tipos de feixes luminosos. Nós podemos considerar 3 tipos de feixes luminosos. Aqueles que, partindo de um ponto comum, os raios tendem a se separar cada vez mais. Chamamos a isso um feixe divergente. Num segundo tipo, os raios tendem a se juntar num ponto único. É o feixe convergente. Num terceiro tipo, os raios tenderiam a manter sempre a mesma distância entre eles. É um feixe paralelo. Vamos então agora ver os princípios que regem o raio luminoso. Consideramos 4 princípios básicos. Primeiro princípio, o princípio da propagação retilínea da luz. Vamos então ver numa animação como se faz esse estudo da luz em linha reta, já que, teoricamente, existe uma linha reta. Em termos físicos, ela não existe. O segundo princípio do raio luminoso é o princípio da independência dos raios. O que significa isso? Que os raios luminosos podem se cruzar sem que apareça algum efeito físico. Observe, estamos estudando óptica geométrica. Futuramente, na óptica física, na parte de ondas, vamos ver um efeito ondulatório que contradiz este efeito típico da óptica geométrica. O terceiro princípio é o princípio da reversibilidade, ou princípio da marcha inversa. O que significa isso? Significa que se eu tenho um raio luminoso e eu considero um sentido de propagação, existe obrigatoriamente o outro sentido. De um modo geral, as garotas é que não gostam muito desse princípio. Por quê? É comum você ver uma garota cochichar para sua amiga. Observe,
fulano não tira os olhos de mim. Ela só sabe se alguém não tira os olhos dela, se ela também estiver olhando para ele. Por quê? Porque o raio luminoso sempre, para a mesma direção, terá obrigatoriamente os dois sentidos. Vamos então ao princípio de Fermat. Esse princípio mostra que quando a luz viaja do ponto A ao ponto C, nesta situação, ela percorre o caminho óptico mínimo. O que significa isso? Que gasta, através desta trajetória, o menor tempo possível entre os pontos A e C. Observe, matematicamente, a linha reta seria a menor distância geométrica entre esses pontos. Mas como aqui nós estamos diante da situação real, a situação mostra que realmente este caminho de A para B, B para C, é um caminho feito pela luz de tal maneira que o tempo gasto nele é obrigatoriamente menor do que seria o tempo gasto nessa trajetória. Vamos então agora conceituar sombra e penumbra. Quando se coloca uma fonte luminosa à frente de um corpo opaco, como dissemos, a luz não atravessará esse corpo. Ficará então uma região atrás do corpo isenta de luz. Essa região chama-se sombra. Observe, se a fonte for puntiforme, isto é, uma fonte tão pequenininha que se pareça com o ponto, existirá uma região completamente isenta de luz, chamada sombra. Se a fonte for uma fonte extensa, isto é, que tenha vários pontos luminosos, nós vamos observar uma região completamente isenta de luz, que é a sombra. Existirá em volta dela uma região que recebe luz de algumas partes da fonte e não recebe luz de outras partes. Chama-se a isso a penumbra. Que tal agora fazermos uma experiência aqui, nesse instante? Vamos inicialmente apagar as luzes para que se possa fazer a experiência mostrando o que é a sombra e o que é a penumbra. Observem, sou eu mesmo, não é o Frankenstein. Vamos observar o que acontece quando eu pego com a lanterna, que é uma fonte extensa, e ilumino meu dedo. Estão vendo que aparece uma região escura e uma região clara, e entre as duas aparece uma região que não é completamente escura e também não é completamente clara. Essa região é a região de penumbra. Vamos então estudar agora os sistemas ópticos, isto é, aqueles corpos que têm a propriedade de modificar a direção de propagação de um raio luminoso. Considerando os feixes em relação a esse sistema óptico, nós temos duas possibilidades. Ou o feixe é incidente no sistema óptico, ou ele é emergente do sistema óptico. O feixe incidente caracteriza um ponto-objeto. O feixe emergente caracteriza um ponto-imagem. Quanto ao tipo de feixe, se ele é divergente, paralelo ou convergente, nós classificamos esse objeto ou imagem em real, virtual, impróprio, imprópria, virtual, real. Observe que uma coisa não é obrigatoriamente um objeto ou imagem. Ela funcionará como objeto ou imagem, quer seja incidente ou emergente do sistema óptico. Podemos, através de um esquema, fazer exatamente o que acontece perante um sistema óptico. Observem então este esquema. O ponto A gera para este sistema óptico um feixe divergente.
esse feixe, como é incidente no sistema óptico, caracteriza para esse sistema óptico o ponto A como um ponto-objeto real. Observe, o feixe caracterizando o ponto B, ele está emergente em relação ao sistema óptico e ele é convergente. O ponto B para este sistema óptico é então classificado como um ponto-imagem real. Vamos pegar um outro exemplo. Observe, fizemos uma simulação semelhante ao do exercício anterior. Agora, colocamos aqui um outro sistema óptico. O que vai acontecer? O ponto A para esse sistema óptico continua sendo o ponto-objeto real. O ponto B para este sistema óptico continua sendo o ponto-imagem real. Porém, como este feixe que está vinculado ao ponto B, em relação a este sistema óptico, ele é incidente para este sistema óptico. O ponto B é classificado ponto-objeto virtual para o sistema óptico 2. Por quê? Porque o feixe é incidente convergente. Observem, o ponto C caracteriza-se como ponto-imagem real para este sistema óptico, porque este feixe é emergente convergente. Vamos experimentar, então, os nossos conhecimentos num exercício do ITA. A sombra de uma nuvem sobre o solo tem a mesma forma e o mesmo tamanho que a própria nuvem, porque os raios solares são as opções praticamente paralelos, muito divergentes, pouco numerosos, muito numerosos, ou todos convergentes ao mesmo ponto. Observe, como o Sol está muito distante da Terra, nós consideramos que isso corresponde a um feixe de raios paralelos, significando então opção letra A. Por que um corpo opaco tem, por exemplo, cor verde? Se esse corpo estiver num ambiente iluminado somente por luz monocromática vermelha, com que aparência será observado por nós? Observem, se ele é verde, ele absorve as demais radiações, refletindo verde. Se a luz é vermelha, nós o vemos negro. Suponha que a bandeira do Brasil seja colocada em um quarto escuro e iluminada com luz monocromática amarela. Então, nós queremos, justificando as respostas, com que cor se apresentarão as seguintes partes da bandeira: o círculo central, o losango, a faixa do círculo central e as estrelas, e o restante da bandeira. Vamos ver, numa animação, o que acontece nessa situação. Lembrem-se, a velocidade da luz, considerada 300 mil km por segundo, é no vácuo e representa um padrão físico. Lembre-se, um ano-luz é a distância que a luz percorre no intervalo de tempo de 1 ano. E com isso encerramos a nossa aula de hoje. Hoje aprendemos sobre as fontes de luz. Lembre-se, os corpos podem ser luminosos e iluminados. E os luminosos podem ser luminescentes ou incandescentes. Compreendemos os meios de propagação da luz. Observe,
Quando estudamos os meios transparentes, translúcidos e opacos, não dependem apenas de sua natureza, mas também de sua espessura. Estudamos os princípios do raio luminoso. Lembrem-se, isto é óptica geométrica, significando, vamos considerar a luz apenas com seus fenômenos corpusculares. Vimos também os sistemas ópticos. Observe, a única possibilidade de classificarmos objetos e imagens reais, virtuais ou impróprios é através da análise do feixe luminoso, incidente ou emergente e com seu tipo. Bons estudos! Observe, pelo último exemplo, que nem sempre traço pontilhado está vinculado a algo virtual. A única possibilidade de caracterizarmos o que é real ou virtual é através do tipo de feixe.